Vamos falar então sobre os modelos discretos? Então a gente viu já o que são variáveis aleatórias, a gente viu como calcular as probabilidades, e agora uma pergunta fundamental é o seguinte: será que há uma maneira compacta de eu escrever as distribuições de probabilidade? Ou seja, será que tem como escrever uma equação que represente toda a distribuição? Então vamos ver isso nessa aula. Então vamos lá. Então, em muitos casos, a gente pode escrever de uma forma muito compacta. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, vamos lembrar então o jogo de dados. Então, x é a face mostrada, então a probabilidade de ocorrer a face 1 é 1/6, a face 2 é 1/6, até a face 6, certo? Então, em vez de eu escrever desta forma aqui, uma maneira mais compacta de eu escrever essa distribuição de probabilidade é simplesmente escrever aqui p de x igual a um certo k, nada mais é que 1 sobre n, para k igual a 1, 2, até n, ok? Então vejam, se o n for 6, então a gente escreve toda essa distribuição de probabilidade com uma forma muito compacta, ou seja, usando essa equação aqui, tá? Então notem o seguinte, notem que na verdade, assim como a gente escreve uma equação para um modelo físico, então a gente vê, por exemplo, que lá em física que força é igual a massa vezes aceleração, ok? Então isso que na verdade é um modelo determinístico. Então, assim como a gente escreve esse modelo determinístico, agora a gente pode escrever também uma equação para representar o modelo probabilístico, tá? Então, vamos definir então o primeiro modelo, que é o modelo uniforme discreto. Como que é esse modelo? Então, seja x uma variável aleatória, com esses valores, x1 até xn, dizemos que x segue o modelo discreto uniforme se cada valor possui a mesma probabilidade de ocorrer. Então, se cada valor possui a mesma probabilidade, então, se eu tenho n possibilidades, então a chance de ocorrência de cada um deles é simplesmente 1 sobre n. Tá? Então, esse a gente pode usar, por exemplo, no jogo de um dado, basta colocar 1 sobre n para cada face do dado, essa vai ser a probabilidade de ocorrência. O segundo modelo importante é o modelo de Bernoulli, certo? Esse modelo, na verdade, ele representa o quê? Ele representa o lançamento de uma moeda. Então a gente viu, por exemplo, que para o lançamento de uma moeda, a distribuição de probabilidade pode ser escrita da seguinte forma. Então a gente tem os valores da variável aleatória, só vão ser 0 e 1. Quando for 1 é sucesso, ocorre com chance P, e quando for falha, ocorre com chance 1 menos P. Tá? Então, no fundo, essa distribuição, a gente pode escrever ela também de uma maneira muito compacta. Então, basta escrever da seguinte forma. Se eu falar aqui x igual a k, onde k são os valores 0 ou 1, então a gente pode escrever o seguinte, ó, quando for 1, tem que valer p, ok? Então vai ser p. Quando for 0, tem que valer 1 menos p. Então, 1 menos p. Como é que a gente pode escrever isso? Bom, uma maneira simples é fazer p elevado a k, ou seja, quando k for 1, vai dar p, só que esse termo aqui, quando k for 1, tem que dar 1, ok? E para dar 1 é o que? Esse termo elevado a 0. Então aqui eu coloco k menos 1. Então, k for igual a 1, vai ser p elevado a 1, 1 menos p elevado a 0, então dá p. Quando k for 0, p elevado a 0 dá 1, 1 menos p elevado, na verdade aqui é 1 menos k, só corrigindo, ok? Então, quando for 0, esse termo vai dar 1, então dá o menos p. Então, notem, com essa maneira compacta, a gente consegue escrever, então, a nossa distribuição de probabilidade, que é chamado o modelo de Bernoulli, ok? Então, no modelo de Bernoulli, a gente tem essa cara aqui, ok? Então, agora vamos calcular, então, a esperança e a variância. Como é que calcula a esperança? Lembre-se, a esperança de uma variável aleatória x, ela vai ser simplesmente um somatório. Bom, o k só pode ser 0 e 1, então vai ser k igual a 0 até 1 de k, p de x igual a k. P de x igual a k. Bom, então vai ser quanto? Quando o k for 0, a chance de falha é 1 menos p, mas quando o k for 1, a chance é p. Então, a esperança de x dá p. Então, está aqui o valor da esperança de x. Tá? E a variância também é uma maneira muito simples. Como é que é a variância? A variância é esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Ok? Bom, esperança de x ao quadrado, a gente escreve aqui também, então vai ser k igual a 0 até 1 de quem?
k², p de x igual a k. E a esperança de x² é p, então menos p². Então isso aqui vai ser quanto? Então vai ser 0² vezes 1 menos p. Notem, aqui não entra o quadrado, tá? Então é k², p de x igual a k. Essa probabilidade aqui é fixa. Mais 1² vezes p, menos p². Então esse termo vai dar 0, esse termo vai dar p. Então vai dar p menos p², ou seja, isso aqui pode ser escrito como sendo p vezes 1 menos p, ok? Que é simplesmente, então, p vezes menos 1 menos p e a esperança da p, ok? Então, assim a gente demonstra quanto que vale a esperança e a variância para a distribuição de Bernoulli. Então, a gente pode escrever de uma maneira muito compacta, tá? Bom, uma generalização da distribuição de Bernoulli é chamada distribuição binomial. O que é a distribuição binomial? A gente vai ter essa distribuição quando for o lançamento de n moedas. Tá? Então, se eu for lançar uma moeda n vezes, 10 vezes, por exemplo, e eu quero saber qual a chance de ocorrer duas caras. Tá? Então, ela é baseada em n repetições de um processo de Bernoulli. Agora, não é distribuição, é um processo de Bernoulli. O que seria um processo de Bernoulli? Então, vamos escrever aqui quais são as propriedades desse processo. Então, esse processo de Bernoulli é o seguinte, é um processo, ou seja, é um tipo de experimento que ele tem as seguintes propriedades. Então, as saídas possíveis vão ser 0 ou 1, ou seja, sucesso ou falha. Outra propriedade importante é que os eventos são independentes. E outra propriedade fundamental é que P, que é igual à probabilidade de x igual a 1, que é a probabilidade de sucesso, é constante. Okay? Ela não muda de um experimento para o outro. Se mudar, não é um processo de Bernoulli. Okay? Bom, e o que essa distribuição quer dizer? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um exemplinho para a gente entender o que essa distribuição, então, quer dizer. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho um experimento, eu vou lançar 4 vezes, por exemplo, uma moeda, e aí eu tenho as saídas que pode ser falha ou sucesso, ok? Então vamos supor que vão ocorrer 2 falhas e 2 sucessos. Como é que eu distribuo isso aqui? Então vai ser o seguinte, então por exemplo, aqui vai ser falha, falha, sucesso, sucesso. Como mais eu posso escrever? Eu posso escrever como sendo falha, sucesso, falha, sucesso, ou eu posso escrever como sendo falha, sucesso, sucesso, falha, ou eu posso escrever ainda como sendo sucesso, falha, falha, sucesso, ou ainda sucesso, falha, sucesso, falha, e mais uma possibilidade. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ter uma última possibilidade que seria, por exemplo, sucesso, sucesso, falha, falha. Okay? Então eu tenho 6 possibilidades aqui de ocorrência possíveis desse evento. Tá? Então, se eu olhar aqui agora, uma coisa importante é o seguinte, qual é a chance de ocorrência desse evento? Bom, falha, falha ocorre com probabilidade 1 menos p, ok? Cada falha. Como isso aqui são eventos independentes um do outro, porque vejam, é um processo de Bernoulli, tá? Então, o que acontece? A chance de ocorrer 2 falhas é 1 menos p ao quadrado. A chance de ocorrer 2 sucessos é p vezes p, p ao quadrado. A chance de ocorrer esse outro evento, qual é a probabilidade? Bom, esse termo aqui é 1 menos p, 1 menos p e p. Então, de novo, 1 menos p ao quadrado, 1 menos p ao quadrado, vezes p ao quadrado. Então, todos esses aqui ocorrem com a mesma chance. Okay? Então, no fundo, a chance de ocorrer, se eu não levar em conta essa ordem, a chance de ocorrer 2 sucessos e 2 falhas, eu tenho 6 possibilidades, vezes p, vezes 1 menos p ao quadrado. E o que é esse 6 aqui? Esse 6 nada mais é que uma combinação de 4 possibilidades onde eu pego 2. Porque eu tenho 4 lançamentos e tenho 2 sucessos. Então, esse termo que vai aparecer aqui, ó, esse termo que a gente está vendo aqui, opa,
Então, esse termo que a gente está vendo aqui, ele nada mais é que uma combinação de N eventos onde eu tomo K sucessos. E como é que eu escrevo isso? Isso aqui nada mais é que, no nosso caso, 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, quanto é que é isso? 4 fatorial eu posso escrever como sendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 4 menos 2 dá 2 fatorial, e 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, esse 2 corta com esse 2 fatorial. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, a gente tem 6 possibilidades. Então, esse termo aqui, ele vai me falar o número de possibilidades em que eu posso ter K sucessos seguido por N menos K falhas. Então, esse termo aqui que sobrou aqui, ele é simplesmente K sucessos. Então, são K sucessos. Então, sucesso, sucesso, sucesso. E N menos K falhas. E aí, claro, eu tenho que considerar todas as possibilidades, todas as combinações de sucesso e falha, certo? Então, isso aqui é simplesmente... Opa, aqui vai ser falha. Então, eu vou ter simplesmente K sucessos, e aqui eu tenho N menos K falhas, ok? Então, eu tenho K sucessos e N menos K falhas, e aí eu posso escrever, então, a minha distribuição binomial. Então, de onde vem a distribuição binomial? Ela vem... Isso aqui é a chance de uma configuração, K sucessos, N menos K falhas, e aí eu tenho que multiplicar pelo número de possibilidades, que é uma combinação de N, onde eu tomo K, ok? Bom, vamos agora ver como é que a gente calcula a esperança e a variância. Antes disso, vamos definir essa variável aqui, ó. yi, ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser 1 se sucesso na tentativa I, e ele vai ser 0 se falha em I. Ok? Na tentativa I. Então veja o seguinte, se esse termo aqui vai me falar que ele é 1 se for sucesso e 0 se for falha, então eu posso escrever o x, na verdade, que é simplesmente o número de sucessos, como sendo y1 mais y2 mais yn. Ok? Então o x é o número de sucessos. Então é o seguinte, o que eu posso fazer então para calcular a esperança de x? Se eu aplicar então a função esperança dos dois lados, então a esperança de x vai ser igual à esperança de y1 mais y2 mais yn. Mas vejam o seguinte, a esperança da soma é a soma das esperanças. Então lembre-se que a esperança de x ax mais y, ax mais y mais um certo b, que é uma constante, é simplesmente a esperança de x mais a esperança de y e mais a constante, ok? Então isso aqui na verdade fica sendo o quê? Então isso fica sendo a esperança de x vai ser igual a esperança de y1 mais a esperança de y2 mais todos os termos até a esperança de yn. Bom, mas quanto é que vale a esperança de y? Se eu olhar esse termo aqui, ó, quem que ele é? 1 se for sucesso, 0 se for falha. Então, no fundo, ele é uma distribuição de Bernoulli. Y tem distribuição de Bernoulli. Então, se y tem distribuição de Bernoulli, a esperança de yi nada mais é do que p. Então, a esperança de x vai ser o quê? Ela vai ser simplesmente p mais p n vezes. Então, a esperança de x é simplesmente n vezes p. Okay? Então, esse é um jeito esperto de eu calcular. Outra maneira que eu poderia calcular essa esperança aqui, qual que seria? Seria, por exemplo, ou eu poderia calcular a esperança da seguinte forma. A esperança de x seria um somatório de k igual a 0 até n de k vezes nk, p elevado a k, 1 menos p elevado a n menos k. Pronto, aí é só fazer essa conta também, mas aí vai ser muito mais complicado porque a gente tem que abrir esses termos aqui, mas dá para fazer também, tá? Então, mas o jeito que a gente fez aqui é o jeito mais simples. Bom, e a variância? Então, vamos lá. Vamos aplicar, então, a variância nesse x de novo. Então, a variância de x vai ser quanto? Mais x2 mais xn
E é o seguinte, quando x1, x2, xn forem independentes, a variância da soma é a soma das variâncias. Se não forem independentes, não é verdade. Depois a gente vai ver isso quando a gente for ver o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Então isso aqui vai ser variância de x1 mais a variância de x2 mais a variância de xn. Bom, quanto que vale a variância de x1? Bom, se isso aqui é a distribuição de Bernoulli, então a gente viu que a variância de yi era quanto? É a chance de sucesso vezes a chance de falha. Então isso aqui no fundo vai ser o quê? Variância de x vai ser simplesmente P1 menos P mais P1 menos P mais todos os outros termos P1 menos P, ok? Então a variância de x é simplesmente NP vezes 1 menos P, ok? Então a gente mostra aqui quanto que dá a esperança de x e a variância de x. Outra maneira de calcular é, de novo, eu posso fazer o seguinte, então outra maneira, quem quiser calcular depois, ou a variância de x, ela é quem? É a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, ok? Então vamos fazer alguns exemplos agora. Então vamos fazer um exemplo. Ó. Então a probabilidade de que um paciente se recupere de uma doença é 0,4. Então 15 pessoas contraíram a doença. Qual a probabilidade de que exatamente 5 sejam curados? Bom, 5 curados, o que seria isso? Então a gente vai ter aqui que a nossa chance de sucesso é 0,4. O N, que é o número de experimentos, ou seja, o número de pessoas, é 15. 5 curados é P de x igual a 5. Ok? Quanto que é P de x igual a 5? Vai ser simplesmente 5, quer dizer, vai ser simplesmente 15 tentativas, eu tenho 5 sucessos, P 0,4 elevado a k, que é 5, 1 menos 0,4 elevado a 15 menos 5, ok? Então, fazendo essa conta aqui, a gente teria que fazer o que? Eu teria que abrir essa conta aqui, abrindo esse fatorial aqui, que é 15 fatorial, dividido por 15 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Fazendo essa conta aqui, vocês podem fazer no computador. Isso aqui vai dar simplesmente 0,18, ok? Então, tem 18% de chance de que 5 pacientes sejam curados dessa doença, tá? Pelo menos 10 sejam curados, quer dizer o quê? Pelo menos 10 é 10 ou mais. Então é x maior ou igual que 10. X maior ou igual que 10 é um somatório de k igual a 10 até o infinito, que é 15, de p de x igual a k. Ok? Bom, isso aqui vai ser quanto? Então vai ser um somatório de k igual a 10 até 15, de 15k, porque eu tenho, seria o nk, p 0,4 elevado a k, 1 menos 0,4 elevado a 15 menos k. Então, fazendo essa conta aí, vocês podem fazer no computador, vai dar 0,033, ok? Bom, de 3 a 8 sejam curados. Então, isso aqui é a probabilidade de 3 ser menor ou igual que x, que é menor ou igual que 8. Então, entre 3 e 8, certo? Então, vai ser um somatório de k igual a 3 até 8, de quem? 15k, 0,4 elevado a k, 1 menos 0,4 elevado a 15 menos k. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 0,87, ok? Então é bastante simples, basta aplicar direto a fórmula. Então a gente tem que identificar qual é o número de experimentos que a gente tem, seria 15, qual a chance do sucesso, e aí olhar o que cada exercício está pedindo, tá? Vou fazer mais um exemplo, ó. Em uma urna há 8 bolas brancas e 4 pretas. Retira-se 5 bolas com reposição. Calcule a probabilidade de que saiam 2 bolas brancas. Então a primeira coisa é o seguinte, ó, é importante essa palavra aqui, com reposição. O que quer dizer com reposição? Vejam, se eu tenho a minha urna aqui, com 4 bolas pretas e 8 brancas, então vamos supor que essa aqui é a primeira retirada, ok? Se eu retirar, por exemplo, uma bola branca, quando eu for fazer a segunda retirada, qual a chance de sair uma bola branca? Eu tenho, então, 4 pretas
e aqui eu tenho 7 brancas. Então, P de branca no primeiro caso, vamos colocar assim, P de branca, ela vale quanto? Ela vale 8 sobre 12. No próximo, P de branca vai valer 7 sobre 11. Então vejam que isso aqui é diferente. Se é diferente, a probabilidade de sucesso mudou. Se a probabilidade de sucesso mudou, explica que os eventos não são independentes. Se não são independentes, não é um processo de Bernoulli, então isso aqui não dá para resolver, tá? Não usando esses métodos que a gente está aprendendo aqui, tá? Então o que a gente vai assumir é que a gente vai ter, o que a gente vai assumir é que a gente vai ter 4 bolas pretas, 8 bolas brancas, e quando eu retiro uma bola, num dado lançamento, eu coloco a bola de volta no lançamento seguinte. Então é com reposição, ok? Então essa probabilidade não muda. Então vamos lá. A chance de sair 2 bolas brancas, então a gente vai falar que x é sair bolas brancas. Sair bola branca, ok? Então eu quero calcular quanto? Eu quero calcular P de x igual a 2. Bom, quantas bolas eu tiro? Eu tiro 5. Então vai ser 5, onde eu tenho 2 sucessos. P, quanto que vale o P? O P é simplesmente o número de bolas brancas dividido pelo total. Quantas bolas brancas eu tenho? Eu tenho 8, no total de 12. Tá? Então vai ser 8 sobre 12, elevado a k, que é 2, 1 menos 8 sobre 12, elevado a 5 menos 2. Então, se a gente fizer essas contas aqui, isso aqui vai dar 0,78. Tá? Depois refaçam para ver se o resultado é isso mesmo. Tá? Bom, no item B, sai ao menos 3 bolas pretas. Então, vou definir o nosso evento y, que seria sai bola preta. Definir nossa variável aleatória, na verdade, né? Sai bola preta. Ok? Na verdade, seria o número de bolas pretas, na verdade. O mais correto é número, né? Então, vamos colocar aqui. O y seria o número de bolas pretas. Então, só para consertar, que também vai ser o número, né? Então, também vai ser o número de bolas brancas. E aí, quanto que vale meu P? O P aqui não é o mesmo anterior, porque agora é bola preta. Então, sucesso é o quê? É retirar uma bola preta. Então, eu tenho 4 sobre 12. Então, eu quero calcular P de y maior ou igual que 3. Então, isso aqui vai ser simplesmente um somatório de k igual a 3 até 5 de quem? De 5k, a chance de sucesso 4 sobre 12 elevado a k, 1 menos 4 sobre 12 elevado a 5 menos k. Okay? Então, agora resolvendo essa conta aqui, a gente vai chegar que isso aqui vai dar 0,79. Ok? Bom, no terceiro exemplo aqui, qual é o número médio de bolas brancas? Então, se é bola branca, então P vale 8 sobre 12, porque eu tenho 8 bolas brancas e 4 pretas, certo? Se é esperança, a gente viu que a esperança de x é simplesmente o quê? N vezes P. Então, é simplesmente 10 vezes 8 sobre 12. Então, isso aqui é simplesmente 80 dividido por 12. Então, isso aqui é a esperança de x, tá? Então, esse aqui é o número médio de bolas brancas que vai sair em 10 lançamentos. Então, só para a gente terminar, vamos ver então como é que a gente calcula, como é que a gente simula, na verdade, a distribuição binomial. Então, está aqui o código que eu vou disponibilizar para vocês. E o código, como é que eu faço isso? Bom, para a distribuição binomial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que simular N lançamentos e eu tenho que contar quantas vezes vão sair 2 sucessos, 3 sucessos, 4 sucessos e assim vai. Então esse pedaço do código aqui ó, é um lançamento. Então o que eu vou fazer para um lançamento? Então eu vou lançar N vezes, isso aqui seria um lançamento não, um experimento. Para um experimento, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou realizar N experimentos, vou sortear um número entre 0 e 1, ok? Se o número for menor ou igual que P, é um sucesso. Pronto, é isso. Por que eu estou selecionando o número entre 0 e 1? Vamos escrever aqui, ó. Por causa do seguinte, ó. Vamos colocar aqui numa reta, só para a gente ter uma ideia. Então, entre 0 e 1.
Então imagina o seguinte, aqui estaria o nosso P. Se o P for, por exemplo, 0,7, então a chance de sucesso é se for nesse pedaço aqui, porque a chance de sucesso é maior do que a chance de falha, ok? Se for 0,9, vai vir para cá. Então vejam, se eu sorteio um número que é menor do que 0,7, a chance é maior do que se ele for maior do que 0,7. Então a chance do sucesso é maior do que a chance de falha, ok? Então por isso que a gente sorteia um número sempre uniforme e verifica se o número é menor do que P, que é o que a gente faz aqui, ó. Então se esse número for menor ou igual que P, é um sucesso. Bom, e aí então isso aqui é para N lançamentos. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar isso aqui muitas vezes, então eu vou fazer NS, é o número de simulações, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou guardando o número de sucesso. Então eu vou ter um vetor aqui de zeros, e aí na posição S, então por exemplo, supor que saiu um sucesso. Então na posição 1, eu vou lá, somo um elemento. Na próxima saiu 5, vou na posição 5 desse vetor, somo um elemento. E vou fazendo isso, e por final, o que eu faço? Eu normalizo aqui, dividido pela soma total. Por quê? Porque lembre-se, a gente viu que para distribuição de probabilidade, a gente viu que a somatória de I igual a zero até infinito de P de x é igual a xi, isso aqui tem que ser 1. Então, o que acontece aqui? Então, a somatória tem que ser 1, então basta que eu divida pelo somatório, isso aqui vai dar 1. Tá? Então, tem que ser normalizado. Então, se eu somar todos os valores de P de K, tem que dar 1. Aí eu ploto, e aí, por final, eu vou mostrar a curva teórica. Como é que é a curva teórica? N fatorial, N menos K fatorial vezes K fatorial, P elevado a K, ou menos P elevado a N menos K. Tá? Então, eu ploto também, então está aqui a minha curva teórica e a minha simulação. Notem o seguinte, depois vocês tentem, eu posso variar esse valor de P, vamos pôr, por exemplo, 0,3, e notem o seguinte, se eu ponho, por exemplo, só 10 simulações, veja o que acontece. Aqui está a minha curva teórica, e vejam que está muito longe, né? Se eu aumento para 100 simulações, aumenta para 100, e rodo, ela vai ficar um pouco mais próxima, certo? Se eu rodo agora para 1000 simulações, ou seja, se eu repito o experimento 1000 vezes, o que é o experimento 1000 vezes? É eu lançar a moeda N vezes 1000 vezes, ok? Aí, nesse caso, vai chegando cada vez mais, tá? Então, ela vai se aproximando cada vez mais da distribuição teórica na medida em que eu aumento o número de simulações, tá? Então, depois vocês peguem esse código e trabalhem um pouco com ele, modifiquem os parâmetros para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, tá? Então, essa é a nossa distribuição binomial e agora a gente já sabe como resolver diversos problemas usando essa distribuição. E apenas para terminar, um ponto importante é o seguinte, a gente saber quando que a gente usa, então, a distribuição binomial. Então, a gente viu aqui pela nossa definição da distribuição binomial, a gente vai ter quando for um processo de Bernoulli. Então, é importante o seguinte, é importante a gente ter em mente que na distribuição binomial, a gente vai usar quando? Quando eu tiver duas saídas possíveis, sucesso e falha, eu tenho uma repetição de N experimentos, onde os experimentos são os eventos são independentes um do outro, ou seja, cada lançamento de uma moeda é independente do outro lançamento, a probabilidade P é fixa, certo? Então, se eu tiver duas saídas possíveis, eventos independentes, probabilidade de sucesso fixa é uma distribuição binomial. Tá? Então, é um processo de Bernoulli que a gente está executando, a gente vai ter uma distribuição binomial, então, se eu quiser calcular as probabilidades, é só usar essa nossa equação aqui. Tá? Lembre-se, o que esse P de x quer dizer? É a chance de eu ter K sucessos em N lançamentos. Então, lembre-se, x igual a K, a probabilidade de eu ter K sucessos em N lançamentos, ok?